Olá, minha Paraíba, muito boa tarde. Terça-feira, dia 28 de junho de 2022, estamos ao vivo, começando mais uma edição do seu Rede Verdade, trazendo para você as informações mais importantes aqui da política, da economia no Brasil e na Paraíba. No programa de hoje, que está aqui comigo é o secretário da Fazenda da Paraíba, Marialvo Laureano. Ele participou agora pela manhã da reunião com governadores, secretários da Fazenda de todos os estados brasileiros, com representantes do governo federal, mediada aí pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, uma audiência sobre uma possibilidade de acordo entre estados e União sobre a lei que já foi sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro, mandando reduzir a cobrança de ICMS que recai sobre os combustíveis no país como um todo. Vamos fazer um resultado dessa reunião agora, os detalhes aí, as expectativas dos estados e de nós, consumidores, se esse preço de combustível reduz ou não reduz aqui na Paraíba. Mas antes, vamos pegar aqui a repercussão da entrevista que o ex-senador Cássio Cunha Lima concedeu à TV Arapuã, frente a frente, ontem à noite. Ele que estava ali um longo período sem dar entrevistas, voltou à cena e voltou como uma metralhadora falando sobre tudo. Para iniciar, o ex-senador Cássio disse que, apesar das expectativas, ele declarou claramente que não será candidato nas eleições de 2022. Vamos ouvir. A minha atribuição foi dada ao meu tempo, o tempo hoje é outro, é preciso renovação, é preciso trazer essa geração jovem, nova que chega, com um olhar diferente, um olhar de mudança, de transformação, que esses podem fazer mais. E quem sabe, enfim, isso não está claro na minha cabeça, se ainda um dia eu vou disputar a eleição. Uma certeza eu tenho, esse ano não sou candidato. E é um conjunto de coisas que me fizeram tomar essa decisão. Não é um fator único, né? Não é um fator isolado. É uma ponderação que você faz, você mede as coisas, coloca numa balança, reflete, pensa, depois você decide. Então a decisão foi tomada de forma muito serena, de maneira tranquila, né? Consciente do que estou fazendo. A minha contribuição talvez já tenha sido dada, né? Me dediquei muito. Só para ficar bem claro, você não é... Porque, para além de todas as especulações que se criam, e todas as, enfim, ou fantasias ou não, mas de que você seria candidato ao governo, é candidato ao Senado, vai mudar uma chapa, Pedro não é candidato, vai para ali, você pode ser candidato ao Senado até na chapa de outros candidatos. Para além de todas essas especulações, você está dizendo claramente, serenamente, de que não terá o nome nas urnas nas eleições de 2022. Não serei candidato. Isso é uma decisão tomada, é uma decisão irreversível, né? Essa decisão está tomada, ela foi refletida, foi pensada, foi ponderada e é uma decisão que tá tomada. Não serei candidato nessa eleição. Olha aí, você acredita? Teve gente que terminou a entrevista e achou que, apesar dele estar falando isso claramente, em função do tom dele, do conteúdo, ainda acredita que ele pode ser candidato. De toda forma, até o dia 5 de agosto, esse suspense aí sai de cena. Bom, na entrevista ele defendeu a candidatura de Pedro Cunha Lima, do filho, e defendeu inclusive os discursos de Pedro Cunha Lima. Um deles, que é bem polêmico, é Pedro dizendo que, se eleito governador, vai dar uma canetada nos recursos que vão para a Assembleia Legislativa da Paraíba. Perguntei a Cássio se ele concordava com isso ou se achava que esse discurso de Pedro era um discurso ali que mexia com a classe política. Cássio disse que está com o filho nessa opinião. Você pode achar normal que 36 deputados disponham de um orçamento maior do que uma instituição que também é pública, com 20 mil alunos, com tantos mil professores e funcionários. Está fora de lugar, está errado. Inclusive, eu posso falar disso muito à vontade, porque como governador, nós garantimos a autonomia financeira da UEPB e já da segunda metade do meu mandato para o final, o orçamento da Universidade Estadual da Paraíba era maior
do que o orçamento da Assembleia. Isso já foi vivido na Paraíba. A Paraíba já teve um tempo em que o orçamento da universidade pública, com seus mais de 20 mil estudantes, tantos mil professores, eu já não tenho atualizado quantos são os professores da UEPB, né, mas seguramente mais do que 36, porque está errado. É óbvio que está errado. Não é possível que a Assembleia Legislativa, com 36 deputados, tenha um orçamento maior do que a da Universidade Estadual, com toda a sua capilaridade, toda a sua importância. Então, o Pedro está corretíssimo nessa observação crítica que faz. E essas mudanças fará com diálogo, né? Vai conversar com a própria Assembleia, vai conversar com a sociedade, vai trazer a comunidade universitária, vai dar transparência a essa discussão para que as coisas sejam feitas de forma correta. Por falar em diálogo e conversa, o ex-senador Cássio disse que e anunciou que o bloco e a base política dele tem sim intenções de conversar com os republicanos, que é um partido da base do governador João Azevedo. Olha, esse é um diálogo que vamos procurar fazer. Pedro já disse, né? Rui Carneiro também já disse, Efraim Filho não precisa nem anunciar. É claro que o Republicanos é um partido extremamente importante, né, na Paraíba, no Brasil, tem quadros formados por líderes de muita relevância, né? Não me refiro apenas ao deputado Hugo Mota, ao deputado Wilson Santiago, eu me refiro a Adriano Galdino, que é o presidente da Assembleia, né, que tem uma liderança inequívoca hoje na Paraíba e que é um ator importante no processo político eleitoral do nosso Estado. Como a política tem como essência o diálogo, é claro que estamos abertos, que Pedro, Efraim Filho, né, o nosso campo de aliança e o nosso campo político está aberto a conversar com republicanos. Tá, e do Republicanos para o Progressista, que aí é um outro partido que recentemente anunciou apoio à reeleição de João em âmbito estadual, mas está lá na base Cunha Lima, lá em Campina Grande. Tem ali o vice-prefeito Lucas Ribeiro como vice-prefeito de Campina Grande. Na entrevista, Cássio disse que estava na hora do Progressista entregar os cargos lá em Campina Grande. É óbvio que tem um desalinhamento. Os projetos políticos já não estão mais convergindo. É natural que, com grandeza, cargos que possam estar sendo ocupados na Prefeitura de Campina Grande, sem que o prefeito Bruno precise demitir, possam ser entregues. É normal que assim se haja, né? É normal que assim se comporte. Estamos, né, seguindo um caminho diferente. É legítimo, todo mundo tem direito de seguir seu caminho. Está aqui os cargos de confiança que você nos entregou, estamos aqui devolvendo. Teve uma rusga, né, que poderia ter sido evitada, né? Acho que a senadora Daniela tem todo o direito de se filiar no partido que ela quiser, né? Ela foi convidada para se filiar ao PSD pelo o ex-ministro Gilberto Kassab, mas eu acho que faltou uma ligação para o Romero. Eu acho que caberia uma ligação, porque Romero passou por um constrangimento enorme de saber pela imprensa. Inclusive, ele chegou a desmentir. A imprensa chegou a noticiar o fato da chegada da senadora Daniela e da tomada da presidência do partido, e Romero chegou a gravar um vídeo. Não, isso não existe, não fui avisado de nada, não sou nada disso. Horas depois, tudo aquilo estava a ser confirmado. Eu acho que faltou um pouco de cuidado. Dadas as relações tão boas que se tinha, eu acho que não custava um telefonema. Romero, fui convidado pelo presidente nacional do PSDB, o presidente do Senado, meu colega senador Rodrigo Pacheco, me convidou também, estou indo para o partido, estou indo para assumir a presidência, mas nada disso foi feito. E Romero foi tomado de surpresa, né, e recebeu isso como um gesto de hostilidade. Isso, obviamente, termina gerando uma moça, um arranhão grave na relação, por falta de um gesto, um telefonema. Tá aí, em vários portais, aí, sites, blogs, e emissoras e programas de rádio, repercussão dessa entrevista de Cássio Cunha Lima aqui à TV Arapuã. Mas o nosso assunto agora é preço de combustível. Secretário Marialvo Laureano, da Fazenda aqui da Paraíba, muito boa tarde. Muito obrigado pela sua presença aqui no Rede Verdade. Boa tarde, Luiz. É sempre um prazer estar com você aqui, participando do seu programa. Bom demais. E, sobretudo, hoje, com uma expectativa muito grande, governadores participando da reunião
coordenada pelo ministro Gilmar Mendes com a União para poder, enfim, tentar chegar a um acordo sobre essa história de reduzir o ICMS para reduzir o preço de combustível. Conta pra gente como é que foi essa reunião, quem estava e como é que foi e qual foi o resultado da reunião de hoje. Então, a reunião de hoje, ela foi provocada, né, e foi o ministro Gilmar Mendes se colocou à disposição. É importante ressaltar, Luiz, que nós temos hoje duas leis complementares que estão vigentes. Uma é a Lei Complementar 192, que foi publicada há uns 2 meses ou 3 meses, né? É aquela que criou para que se calculasse o preço do diesel, se calcular, levasse em consideração os últimos 60 meses. Né? E a outra lei complementar que foi promulgada agora, foi, aliás, sancionada agora, na semana passada, que é a 194, que foi exatamente do projeto de lei, o PLP 18. Essa, ela trata não só do combustíveis, mas ela trata da tributação também da energia elétrica, da comunicação, e assim, ela dá um aumento, uma alteração profunda. Na verdade, fizeram digamos assim, uma pequena reforma tributária sem nenhuma análise, sem nenhuma visibilidade do impacto negativo, né? Foi feito da noite para o dia. O objetivo principal dessa lei complementar 194 é desestabilizar financeiramente os estados, e o outro objetivo é totalmente eleitoreiro. E aí eu vou mostrar o porquê que é eleitoreiro, né? Então, o Gilmar Mendes, o ministro, se colocou à disposição para fazer uma conciliação, porque ele está vendo como é que você pode editar uma lei, sancionar uma lei em 15 dias aí. E tirar a receita brusca dos estados. Exatamente, você tirar o orçamento em andamento e você corta 20% da receita própria dos estados. Isso não existe em nenhum país do mundo. Aqui a Paraíba perde num ano quase 1,5 bilhões de reais. Quase 1,5 bilhão. Esse ano, então veja bem, ele sancionou a lei agora, já a partir do dia 1º de julho, ela já está em vigência, já está em vigor, né? E aí a gente vai perder esse ano agora 750 milhões de reais. Mas como é que eu vou tirar do orçamento em andamento 750 milhões de reais? É um grande absurdo isso, né? E resolve o problema? Não resolve, todos sabem que não resolve, principalmente do combustível, né? O que foi que a gente propôs agora, hoje de manhã, ao ministro, né? Foram 4 pontos essenciais. O primeiro foi que, quando da vigência da Lei Complementar 192, quando da sanção, os estados, eles cumpriram no que diz respeito ao diesel, o diesel era de imediato. Então, nós trabalhamos muito, o Concefaz, e mudamos a forma de tributação de ad valorem em percentual em cima para ad rem. Eles não aceitaram, acharam que a gente não cumpriu. Aí entraram com ADI. Eles entraram com ADI. Com ação direta de constitucionalidade. Eles entraram com ação exatamente para derrubar o convênio que a gente tinha colocado, né? Inclusive, essa ação já deveria ter perdido o objeto, porque a gente já revogou Mas na ação do ministro André Mendonça, ele inclusive, ele aumentou. Na decisão dele, ele determina que a gasolina também tem a mesma sistemática do diesel. A lei complementar não diz isso. Então, o que é que a gente pediu hoje, colocou na mesa lá, é interessante colocar que são os 27 estados que participaram digamos, da audiência de conciliação, né? Nós entramos ontem com a ADI, contra a Lei Complementar 194. Nós, 12 estados, os 9 estados do Nordeste, mais Distrito Federal, Mato Grosso do Sul e Rio Grande do Sul. Só que hoje foram praticamente todos, né? Que todos querem, né? Uns não entram por conta da questão eleitoral, né? Falta de coragem, né? Bom, mas o que foi que nós colocamos? Um ponto foi exatamente esse, foi que a decisão do André Mendonça se limitasse exatamente ao que reza a Lei Complementar 192 com relação ao diesel. O outro ponto foi com relação ao FUNCEP, é o Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza, que todos estão perdendo, porque a 194, ela trata esses digamos assim, essas 3 commodities, esses 3 produtos, como essencialidade. Então, se é essencial, não pode ter o Fundo de Combate à Pobreza. Então, é um negócio absurdo. Aqui na Paraíba, nós perdemos 200 milhões de reais com essa decisão. E esse dinheiro, Luiz, ele é muito bem aplicado.
Esse dinheiro ele serve para o Garantia Safra, para a semente do pequeno agricultor, subsidia o leite de cabra, o leite de vaca. Ele subsidia vários asilos de idosos, hospitais, como também a própria Padizé também. Ele subsidia aí o programa Tá na Mesa, que está em 180 cidades. De alimentos. Nós temos, exatamente. Hoje nós temos aí 33 milhões de pessoas no Brasil com insegurança alimentar. Então isso gera impacto em todos esses programas aqui na Paraíba, você está dizendo? Tudo. E temos mais 32 milhões de pessoas passando fome. Eles jogaram lá isso também. O que é que colocamos também? A questão da energia e comunicação. A energia e comunicação, quando ele reduz aí, ele reduz em 1/3 a alíquota, né? Isso já está com decisão do próprio STF, para que se cumpra o PPA, o Plano Plurianual, que seria até 2024. Eles modularam para que os efeitos disso fossem a partir de 2024, mas eles jogaram ainda. E pior, você quer falar mais de pior, eles jogaram, isso aí foi lá no Congresso, não tem nenhuma explicação, mas eu vou explicar o porquê que fizeram isso. Eles tiraram da tributação da energia elétrica, eles tiraram praticamente 50% a 60% da base de cálculo. Quer dizer, ele reduziu 1/3 da alíquota e tiraram 2/3 da base de cálculo. Então, é um furo enorme. A gente perde aí quase 600 milhões, se eu não me engano, aí. De arrecadação. Exatamente. Só dessa parte aí, eles tiraram o TUST e o TURG, que é exatamente a tributação que tem na transmissão e na disponibilidade. Por que fizeram isso, Luiz? Por que fizeram isso? Porque eles privatizaram a Eletrobras e aí tem um compromisso de aumentar. Foi o que eles fizeram. Assim que aprovaram o PLP, eles aumentaram a energia elétrica em 64%. Você deve ter acompanhado isso. Sim. A energia elétrica do Brasil aumentou em 64% para beneficiar quem? Os investidores que aplicaram na Eletrobras. Aí, e vai tirar de onde? Tira lá dos estados, tira lá do ICMS, tira exatamente do imposto do povo. Porque esse imposto aí é que dá sustentação à saúde, à educação, à segurança. E o resto vira lucro para acionista. Tudo lucro para ser da mesma forma que está sendo feito na Petrobras. Ô, secretário, e o que foi de tudo isso que vocês apresentaram na reunião de hoje, o que é que foi acatado pela União? Nada. Nada? Nada. No final, a União, a procuradora lá, disse, não, pediu um prazo de 24 horas para a gente analisar, mas essas propostas, as propostas semelhantes, a gente já tinha feito também com a tentativa de conciliação com o ministro André Mendonça, que ele nem aceitou e deu uma canetada e aumentou, eles pediram uma coisa e aumentou mais ainda, aumentou o prejuízo dos estados, né? Agora, secretário, com base nisso, qual é o encaminhamento agora? Agora tem que ir para os 17% na cobrança do ICMS, no caso específico dos combustíveis, não tem mais conversa sobre isso. Qual é o passo agora dos estados a partir de sair de uma reunião dessa em que a União diz, ou cumpre a lei à risca do jeito que está, ou a gente vai para a justiça? Nós já fomos para a justiça, né? Os 12 estados, nós questionando entramos a ontem. lei. Exatamente. Então, a esperança de vocês agora está depositada não mais no possível acordo com a União, está depositada numa decisão judicial. Na decisão do ministro Gilmar Mendes, né? Porque nós entendemos... E o ministro Gilmar Mendes se sinalizou para algo? Ele não pode sinalizar, né, Luiz? Mas ele entendeu a situação. Olha, qual é o país sério do mundo que o orçamento em andamento, você corta 20% da receita própria Não existe isso. Eu fiz uma conta rápida aqui, deu quase 2 bilhões de perdas na Paraíba, se você for juntar gasolina, energia elétrica e a história do FUNCEP. É mais ou menos isso? Não, quando eu falo 1,5 bilhão, o FUNCEP está dentro dele. Então, ele é um pouquinho a mais, porque tem um outro PL, uma outra PEC que está sendo aprovada, já foi aprovada no Senado nos 2 turnos, que é a PEC 15. A PEC 15, ela trata dos biocombustíveis, no caso da gente, do álcool. Aí o que é que a PEC 15, ela reza da seguinte forma, que a diferença de alíquota da gasolina para o álcool, essa diferença, essa quantidade de pontos percentuais tem que ser a mesma após a Lei Complementar 194. Quer dizer, qual era a alíquota da gasolina? 27%. E do álcool, 23%. Eram 4 pontos percentuais. Se a gasolina baixa para 18%, o álcool vai ter que baixar para 14%. Para manter a mesma diferença. Então, a alíquota da gente, é importante a gente dizer que essa alíquota é a mesma desde 2015. Em 2015, era 25 e 25, álcool e gasolina. O que é que a gente fez para beneficiar as usinas, as indústrias que geram emprego aqui? A gente reduziu em 2 pontos, o álcool ficou em 23, e, para compensar, aumentou a gasolina em 2 pontos percentuais. Mas era 25% há muitos anos, mais de 10 anos, entendeu? Ô, secretário, para ficar claro para quem está acompanhando, então,
com a vigência dessa lei, a Paraíba, ainda esse ano, em 2022, está perdendo R$1,5 bilhão em arrecadação? Nós estamos nesse segundo semestre, nós vamos perder, literalmente, se a legislação, se essa lei não for modulada, se não for alterada, né, no judiciário, nós vamos perder, literalmente, R$1,5 bilhão nesse segundo semestre. O que nós perdemos no primeiro semestre é que nós congelamos o PMPF, que é o preço médio ponderado final, que serve de base de cálculo para o combustível. Então está o mesmo valor desde outubro, que foi calculado, com vigência a partir de novembro. E mesmo assim a gasolina não conseguiu baixar. Até abril os estados já perderam 19 bilhões. Não conseguiu. É tirar dinheiro do povo. O que é que aconteceu? A Petrobras, esse ano, ela vai ter o maior lucro da história da Petrobras. E ela está tendo um lucro maior de todas as companhias produtoras de petróleo do mundo, inclusive companhia muito maior do que ela. É um absurdo. E está toda a cadeia. Os distribuidores também, isso foi colocado hoje, inclusive pelo governador da Bahia, Rui Dantas, que ele tinha Petrobras lá. Rui Costa, perdoe. Rui Dantas é daqui, né? Rui Costa. Né? E tudo isso é direcionado exatamente para dar lucro aos investidores. E também os investidores que o Brasil tem aí a maior capital, né? Que é quem comanda a Petrobras, mesmo um conselho que em sua maior parte, indicado pelo presidente. Uma das soluções seria o tal fundo de equalização aí dos combustíveis. Os estados defendem isso. Mas o presidente Jair Bolsonaro resolveu comprar uma briga contra a Petrobras e está falando em CPI, está falando em ir para cima dos tais acionistas. Qual é a visão de vocês? Vocês apoiam o presidente Jair Bolsonaro nesse movimento ou não? Segura aí para responder daqui a pouquinho. A gente vai rapidinho para o intervalo comercial, 1 minutinho só, e a gente volta aqui com Rede Verdade.